Olá, bem-vindos ao podcast Everyday Hero. Hoje vamos falar de skills em primeiro lugar com o meu convidado Tiago Sousa. O Tiago é Manager na área de Outsourcing. Bem-vindo, Tiago, e conta-nos um bocadinho da tua experiência. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui contigo a falar sobre este tema. Trabalho na Randstad desde 2018. Enfim, a minha experiência na área do outsourcing esteve sempre relacionada a áreas comerciais, ao desenvolvimento de negócio. E esta ligação ao outsourcing começou bastante cedo, remonta a meados dos anos 90, quando o setor em Portugal ainda estava, enfim, no seu início, a dar os primeiros passos. Eu, enquanto estudava, fazia um part-time no call center. Isso acabou por influenciar aquilo que faço hoje. Enfim, inclusive, o meu trabalho final de curso de gestão de empresas foi precisamente um projeto de investimento numa empresa de prestação de serviços de call center. E pronto, foi aí que começou a paixão. Exatamente. Gosto de outras coisas, para além disto, em particular do mar e de praticar surf. O que é que tu, já agora ainda aqui um bocadinho sobre a tua história, o que é que tu estudavas enquanto fazias o part-time no call center? Porque nós percebemos então que o call center te influenciou depois uma mudança. Sim, eu fiz o curso de gestão, achava que o curso de gestão era um curso muito teórico, na altura. Enfim, hoje em dia penso que as coisas também já mudaram e fica com a necessidade de pôr em prática, e o trabalho final de curso acaba por nos dar essa oportunidade. Eu, como já estava a trabalhar, portanto, dividia o meu tempo de estudo com o trabalho, acabei por ter ali o laboratório perfeito para poder enfim, realizar esse trabalho. Era um trabalho de grupo, portanto, também coloquei muitas pessoas a perceber o que era isto de call center. Lembro que na altura era uma atividade pouco conhecida e foi assim que tudo começou. Este episódio é, curiosamente, também a minha primeira pergunta para ti. Achas que as skills devem ser o mais valorizado? Aqui, claro, comparado com a experiência, com a formação da pessoa. A resposta a isso depende, não é? Se nós, por exemplo, estivermos a considerar uma posição de entrada, uma posição, enfim, ou uma função de passagem, algumas funções de passagem, que as pessoas passam por ela e não fazem a sua carreira, eu diria que as competências, em particular as não técnicas, assumem uma relevância primordial. Por outro lado, se estivermos a falar já de uma função em que a experiência na execução, portanto, aquilo que se adquiriu ao longo de um trajeto, é mais crítico, eu diria que, eventualmente, onde também se pretende um nível de autonomia mais elevado, eu diria que as competências técnicas, aquelas que são adquiridas com a experiência, podem ser determinantes na escolha do candidato ou, enfim, na progressão de alguém na sua carreira. Claro. E quando olhamos para o currículo de uma pessoa, sabemos que existem várias teorias de como é que o currículo deve ser escrito, se deve ter uma página, se deve ter duas, mas tu achas que as skills é o que deve ser destacado ou é apenas um nice to have? Mais uma vez, depende, não é? Depende do tipo de função para a qual nos estamos a candidatar, e aí eu julgo que é importante ter alguns cuidados com isso. Se, por exemplo, mais uma vez usarmos o exemplo de uma posição de entrada para uma carreira, eu diria que um currículo curto e mais orientado às competências é mais interessante para quem lê, porque não há uma expectativa que o candidato tenha uma grande experiência, e, portanto, se conseguimos colocar no currículo aquilo que são as nossas competências, as expectativas que temos sobre a empresa, para onde nos estamos a candidatar, a função em si, incluindo referências, etc. Eu diria que isto nos dá uma melhor ideia daquilo que somos e, portanto, a quem nos está a ler. E, portanto, eu penso que isso demonstra mais o nosso potencial. Se, por outro lado, estivermos a falar de uma função que exige a tal experiência, eu penso que aqui é relevante colocarmos elementos que contem a nossa história, como é que chegamos onde estamos, porque vai ajudar a perceber se aquilo que adquirimos nos ajuda ou não a conquistar aquilo que, no fundo, a posição.
Independentemente disso, eu diria que há elementos que são importantes e que eu gosto de ver no CV. Em particular, eu penso que ele deve contar uma história e tudo que está no CV deve ser relevante para a função. Há CVs que às vezes nos aparecem que têm muitas histórias, mas não consigo, para quem lê não conseguimos arranjar um ponto de contacto. Portanto, é importante que ele seja genuinamente a nossa história e deve facilitar também a vida a quem lê. Porque quem lê muitos e precisa de, principalmente para os currículos mais longos, é importante que ele esteja bem estruturado. E vale a pena ter um currículo longo? Ou seja, mesmo que eu tenha muita experiência, vale a pena ter um currículo longo a mostrar tudo o que fiz ou destacar apenas o que é importante? Há algumas estratégias que eu gosto de ver em currículos, e já vi alguns muito interessantes. Eu diria que é sempre possível construir um currículo longo, dando ao leitor a sensação que está a ler um currículo curto. E como é que isto se pode fazer? Eu, por exemplo, gosto de olhar para um currículo longo e perceber, se calhar, num espaço, que é logo o espaço inicial, menos de meia página, ter uma espécie de um BI do candidato, em que ele basicamente diz, em resumo, quem é, no fundo, o que é que aprendeu ao longo da sua carreira e o que é que faz bem. Claro, e portanto, aqui as skills devem ser sempre acompanhadas com a história por trás e da experiência que tem ao longo da sua vida. E agora, pensando nas skills mesmo em si, se tu tivesses de fazer uma bucket list, ou seja, uma lista de desejos para as skills, quais é que destacavas para desenvolver? E aqui para quem procura emprego, claro. Quais é que destacavas para desenvolver e porquê? Bem, é uma boa pergunta, porque mais uma vez depende, mas eu acho que aqui, enfim, penso que poderei dizer aqui é aquilo que é mais universal e que funciona na maioria das situações. E aquilo também, falando um bocadinho da minha experiência, porque enfim, ela também é limitada a um determinado contexto, mas eu diria que aquilo que, do ponto de vista das competências, vou destacar essencialmente as não técnicas, porque as técnicas seriam sempre ligadas a uma função em particular. Soft skills, não é? Preferes falar de soft skills? Exatamente, soft skills. Eu aí, aspectos como a autoconfiança, eu acho que quando vamos para qualquer coisa, e o trabalho é uma parte importante das nossas vidas, eu penso que devemos estar bem resolvidos do ponto de vista físico, do ponto de vista mental, e essencialmente conhecermos aquilo que é a nossa vocação, termos uma consciência, pelo menos um desenho na nossa cabeça daquilo que pode ser a nossa vocação. É importante já termos refletido sobre isso, e isso é um trabalho que se faz, é um trabalho que se treina, portanto, não é nada que seja adquirido a priori, portanto, é um trabalho que pode ser desenvolvido. E este é um aspecto importante. O outro, ainda mais nos dias de hoje, a capacidade que temos para uma orientação para a mudança, mais do que uma adaptação ou uma resistência, uma resiliência aos ambientes de mudança, acho que uma própria orientação. As empresas cada vez mais estão a exigir dos candidatos que sejam eles a propor. E isso é importante que aspectos como o gosto pela aprendizagem, a criatividade, estão todos dentro deste grupo, digamos assim, de competências que formam aqui este chapéu de orientação, daquilo que eu chamo de orientação para a mudança. Por último, o trabalho em equipa, não é? O gosto ou a capacidade de podermos trabalhar em equipa. Nós, numa empresa, colocamos sempre, por muito que a nossa função seja uma função mais isolada, mais de investigação, estamos sempre a colocar o nosso melhor ao serviço de algo que é maior. E para isso, o saber trabalhar em equipa é saber participar em algo. Portanto, para participar é preciso um conjunto de competências também alargado, como, enfim, saber escutar, portanto, saber ouvir, receber feedback, poder errar, portanto, saber que temos esse espaço. E isto normalmente são competências que se adquirem quando são muito frequentes em pessoas, por exemplo, que praticaram desportos de equipa que têm essa noção do todo como algo maior à prestação individual. Claro. É engraçado falar no erro, que é assim um bocadinho off-topic. Tu achas que saber falhar pode ser também algo que deve ser desenvolvido, até porque a aceitação do erro
Cada vez mais é uma tendência, não uma tendência, mas fala-se cada vez mais no saber aceitar falhar. É um ponto que se coloca dos dois lados, quer do lado dos colaboradores, quer do lado das empresas. Eu penso que esse ambiente tem que estar do lado da empresa também. Tem que haver do lado da empresa um ambiente em que isso é permitido. Porque é através do erro também que se cresce e que se aprende. Claro. Obviamente que não motivamos as pessoas a errarem muitas vezes sobre a mesma coisa, portanto isso já entra noutro capítulo, mas eu diria que errar é preciso para poder evoluir. E, portanto, saber lidar com o erro e não entrar em frustração é extremamente importante do lado dos candidatos, e as empresas têm que também fazer o seu trabalho e facultar esse espaço para que as pessoas se sintam à vontade de arriscar. E para quem já esteja a trabalhar, não é? E queira progredir na carreira, tu achas que o passo certo é reforçar o conhecimento, especializar-se na sua área, ou apostar em novas competências, novas áreas, alargar o seu conhecimento? Mais uma vez, aqui o risco de responder depende de todas as questões, mas na verdade estamos perante cenários que podem ter, situações que podem ter diferentes cenários. Eu diria que se há alguém que gosta daquilo que faz e pretende continuar a fazer aquilo que faz melhor, o reforço pode ser o caminho. Se por outro lado estivermos a falar de alguém que quer mudar de vida, enfim, quer mudar de área, ter outra experiência, eu diria que o investimento em novas competências pode ser necessário. Eu penso que o principal é que cada um coloca a si mesmo a questão. Para onde é que eu quero ir? E, portanto, a partir daí, devemos visualizar aquilo que é, tentar projetar o futuro e visualizar aquilo que será a função, os desafios que a função encerra, como é que ela, o que é que vai alterar, colocarmos nos sapatos de alguém que já está a executar essa função, como é que é o seu cotidiano, que desafios é que encerra, e perceber se estamos bem com isso. Portanto, e para isso é preciso investigar um pouco. Portanto, eu diria que colocar a questão, percebermos para onde é que queremos ir, investigar e tentarmos visualizar o futuro e a partir daí tomar essa decisão. Só para dar um exemplo do que é isto de visualizar o futuro, ser um bocadinho mais concreto. Eu diria que, por exemplo, nós podemos gostar muito de uma função, ter um desejo de fazer melhor aquela função, mas se formos investigar um bocadinho, se fizermos uma pesquisa sobre o que é que aquela função pode ser no futuro, ela pode ser desinteressante ou pode ser uma função que se torna ultrapassada, que é ultrapassada por outras coisas e, portanto, pode não ser uma boa estratégia. Portanto, eu diria que sim, mais do que tudo é fazer a pergunta, tentar visualizar, colocarmos no papel de quem está a executar essa função e perceber se isso seria uma vida agradável e com futuro. Claro. Aliás, tu próprio fizeste isso no teu percurso, não é? Fizeste essa visualização e acabaste por fazer aqui uma alteração que foi vantajosa para a tua escolha profissional. Sim, eu fiz, mas mais uma vez, repara, eu fiz várias escolhas durante a minha vida profissional que me colocaram numa situação de hoje estar onde estou, não é? Mas isto é interessante que eu começo por fazer enfim, o início da minha atividade profissional num call center, enfim, no outsourcing, e acabo por ter muitas experiências relacionadas com este fio condutor que é o outsourcing e os call centers, mas em perspectivas completamente diferentes. Já estive do lado do cliente, agora estou do lado de um prestador, já estive do lado dos fornecedores que fornecem tecnologia, equipamentos para o contact center. Tive muitas experiências associadas à função, porque fiz sempre esta análise. Ok, eu estou a desviar um bocadinho daquilo que é... Não vou tornar mais especialista nesta área, mas vou procurar algo que no futuro possa estar ligado e, enfim, possa fazer parte de algo comum. E, portanto, há um fio condutor, existem várias experiências pelo meio e sim, eu prefiro a diversidade de experiências à especialização, mas tem a ver muito comigo e com a maneira de eu olhar, enfim, para a minha carreira, para o meu progresso. Portanto, a minha sugestão aí é assim, é fazer uma análise e arranjar um caminho, mas antes fazemos sempre a pergunta. Muito bem. E agora uma pergunta. Se as competências falassem, acreditas que o mercado de trabalho em geral era mais democrático? E aqui democrático no sentido em que não teríamos tantas assimetrias?
É um tema atual, infelizmente as competências não falam, não é? Isto coloca-nos precisamente num dos pontos iniciais aqui da nossa conversa, que são, enfim, terei eu a capacidade de demonstrar as minhas competências. Por vezes as pessoas têm as competências, estão lá, mas a comunicação assume um papel muito importante, porque quem contrata não sabe, não conhece. Claro. E, portanto, penso que um trabalho importante cada um tem que fazer. Isto não se coloca só nos candidatos, nós seremos sempre eternos candidatos dentro das empresas também, enfim, porque queremos progredir nas nossas carreiras e, portanto, o que eu penso é que temos que fazer esta questão. Sabemos comunicar a nossa competência e eu aí faço uma sugestão que é, no caso sempre nos candidatos, e provavelmente isto nota-se muito nos currículos e muitas vezes nas primeiras entrevistas, eu faço sempre a sugestão de, depois de fazerem o vosso currículo, ou enquanto o fazem, pedirem feedback a alguém que vos conheça realmente bem. Porque essa pessoa vai conseguir olhar para aquele conteúdo e perceber se está lá espelhado aquilo que vocês são, se realmente aquilo é genuíno, se aquilo demonstra o que o candidato realmente é. Porque é muito importante que exista esta ligação entre aquilo que dizemos, que sabemos fazer, e aquilo que realmente conseguimos fazer, porque as empresas depois são muito exigentes no dia-a-dia, portanto, o cotidiano da empresa é exigir aquilo que comprou, não é? Em certa medida foi isso. Comprou um discurso, comprou um conteúdo, e quando digo comprou num aspecto mais lato, e agora que vai querer pôr à prova essa competência. Portanto, é bom que seja realmente o conteúdo genuíno. Para aquelas pessoas que já estão a trabalhar e querem realmente progredir no seu caminho, acho que a melhor maneira é perguntarem às suas chefias diretas e pedirem feedback. Portanto, acho que o feedback é a melhor ferramenta para nós percebermos se quem nos está a gerir ou quem nos está a contratar compreende quais é que são as nossas melhores competências. Muito bem. E agora, como um comentário final, e até porque eu vi, entretanto, um barómetro, até foi da Human Resources, que falava aqui um bocadinho das skills e as principais tendências do mercado para este ano. Claro que as coisas podem sempre mudar, mas vimos que a área prioritária para fazer contratações estavam muito dentro de áreas como análise de dados, cibersegurança, e-commerce, CRM, e isto são tudo áreas, a meu ver, ainda nas suas fases iniciais de desenvolvimento no ponto de vista das pessoas que lá trabalham, e até vemos isso, as pessoas que lá trabalham muitas vezes fazem programas de reskilling ou programas de curso avançados para poderem entrar nestas posições e não, na verdade, o percurso tradicional que conhecemos, a licenciatura. E com isto gostava de saber o teu comentário, até porque todos temos percursos diferentes e aqui nesta área, especialmente, como eu disse, cibersegurança, em que vemos os caminhos podem não ser tão tradicionais. Qual é que é aqui a tua opinião sobre a tendência das empresas olharem mais para as competências do que propriamente qual o percurso que fizemos, se foi por uma licenciatura, se foi por um curso técnico, se foi por programas de reskilling? Achas que vão olhar cada vez menos para a forma como conseguimos as skills, mas mais como aplicamos essas skills? Ou achas que ainda vai crescer essa tendência? Eu julgo que o contexto atual está em mudança e, portanto, coloca algum foco em algumas questões que, do ponto de vista das competências, coloca o foco em algumas questões fundamentais e que penso que não terão tanto a ver com a parte técnica da execução, ou enfim, daquilo que se foi adquirido tecnicamente. Eu diria que nesta fase, vamos dando aqui alguns exemplos, por exemplo, do lado das empresas, aquilo que é o planeamento a longo prazo, enfim, eu diria quase que desapareceu do cotidiano, não desapareceu totalmente, mas estamos a gerir essencialmente um médio prazo que hoje em dia é medido em meses, já foi em anos, portanto, coloca imensos desafios do ponto de vista do planeamento e da gestão da força de trabalho. Do lado da força de trabalho, por sua vez, enfim, a digitalização depois de trabalho, em alguns casos, em alguns setores,
o facto de haver mais isolamento também coloca desafios muito grandes e, portanto, estes factos por si só, eu diria que exigem muito da relação entre a empresa e o colaborador e, portanto, faz com que o foco, e daquilo que eu sinto e da experiência que temos e do contacto com os nossos clientes, o foco esteja hoje em dia, dado este contexto em especial, muito no plano das competências, principalmente dos soft skills, porque estamos a falar de uma relação. É uma relação que está neste momento a ser colocada em causa por vários motivos, os motivos que expliquei. Há muitos mais exemplos, dei apenas alguns, e aqui as competências não técnicas estão no centro do debate e é isto que temos falado com os clientes. Quase que assumimos que, dada a incerteza, as partes mais... isto depende, obviamente, depende da função. Há funções em que isto não é possível, mas nas grandes generalidade, e falando aqui do mundo dos contact centers e dos principais skills que procuramos, eu diria que a capacidade que as pessoas têm de ser autónomas, lá está, tudo aquilo que falei atrás, tem uma relevância primordial e está no foco da discussão. Portanto, sim, sem dúvida, as competências estão no centro da discussão e eu diria que os soft skills, acima de tudo, em particular por este contexto que estamos a passar. Muito bem. E quando falas desta relação, até é interessante falares da relação ser desafiada. É bom sinal esta relação empresa-colaborador estar a ser desafiada? Sem dúvida. Eu quero dizer, enfim, penso que é mais uma consequência, mas ainda bem que há coisas boas no meio disto tudo e é importante percebermos como é que saímos disto e, portanto, desse não vou chamar atrito, mas é um atrito normal, estarmos a ajustar, sairão certamente sempre coisas positivas. Foi um atrito provocado por um contexto. Penso que para algumas empresas acabou por lhes dar a oportunidade de perceberem que se não fizessem nada relativamente àquela atividade, ao seu negócio, poderiam ser ultrapassadas por alguém que provocasse esse atrito, porque lá está, por exemplo, e falando aqui do teletrabalho em particular, o teletrabalho foi algo que foi muito provocado por este contexto, por este novo contexto, e se calhar era algo que já estava aí para ser discutido, mas nunca foi colocado em cima da mesa e, portanto, foi uma provocação que acabou por para alguns casos, funcionar bem e trazer no fundo, uma maior segurança também para as empresas de que conseguem manter a sua força de trabalho motivada e portanto, sem terem que provocar eles próprios essa ruptura, portanto, acabou por funcionar bem. Eu diria que sim, que vejo com otimismo a criação o facto da relação estar a ser colocada em causa, não é? Sim, e vamos ver também em 2021 esta relação, não é? Sim, eu penso que está para ficar e, portanto, temos ainda muitos meses pela frente em que vamos ter que nos testar, pôr à prova. Muito bem. Tiago, obrigada. Obrigada por ter estado aqui este bocadinho a falar comigo e para quem nos ouve também, pela tua partilha da tua experiência, acima de tudo. Obrigado, eu. Voltamos na próxima semana com mais um convidado. Não se esqueçam de seguir as nossas redes sociais, Facebook, LinkedIn, Instagram e também o YouTube, onde também pomos os nossos podcasts, como no Spotify. Por hoje é tudo. Obrigada e até à próxima semana.